Agora vem comigo aqui que eu tenho um assunto muito sério para trazer com exclusividade para você. O Balanço Geral foi atrás do motorista que causou um acidente em que o menino de 8 anos morreu. O carro em que ele estava junto com as mães e a irmã mais velha foi atingido na traseira por outro veículo e capotou várias vezes. O Nicolas estava com a irmã no banco de trás. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista fugiu sem prestar socorro. Mas a nossa produção seguiu as pistas e conseguiu descobrir quem é esse homem, quem é esse motorista, quem é o irresponsável que fugiu do local do acidente. E você vai conferir agora com exclusividade aqui no Balanço Geral. Nicolas Rodrigues de Souza, de 8 anos, não sobreviveu a um grave acidente que aconteceu na noite de quarta-feira no bairro Uberaba, em Curitiba, enquanto voltava para casa com as mães e com a irmã. O menino sorridente e sempre feliz era o xodó da família e foi o único que não resistiu aos ferimentos. Os médicos até tentaram reanimá-lo, mas ele já chegou morto ao hospital. Tive a oportunidade de ter ele nos meus braços por um último minuto. Onde ele gaspou, eu falei: filho, fala com a tua mãe, filho, olha aqui para mim. Porém, não é a minha vontade, sim a vontade de Deus. Adriana e Raquel são as mães do Nicolas. A Adriana estava dirigindo o carro naquela noite e lembra de todos os detalhes. Nós estávamos vindo na BR, tranquilos, o Nicolas estava quietinho, a Kellen também. E a gente só sentiu um impacto muito forte, mas muito forte. Na parte de trás, eu tentei controlar o carro, porque eu vi que eu ia perder a direção. Eu segurei de um lado, segurei do outro, porém eu não consegui mais. E a partir do momento que eu não consegui, eu vi que a gente girou 3 vezes e capotou 4 vezes. Eu saí pela janela, porque daí estava tudo quebrado, e daí eu já olhei e daí eu vi o Nicolas. Daí a gente viu que os carros estavam vindo em alta velocidade, daí eu falei: Adri, vem. E daí a Adri saiu pela janela, eu já puxei a Kelly, então ela já puxou o Nicolas. Que ele estava pendurado pelos bracinhos e as pernas estavam para dentro. O carro delas agora está no quintal da casa, completamente destruído. Onde o veículo foi deixado é onde o Nicolas brincava com a família. Nicolas era uma criança maravilhosa. Era um filho muito dedicado, muito bonzinho, muito alegre. Alegre demais, muito gentil. Muito carinhoso. É muito. Era brincalhão. Gostava de fazer a gente sorrir. Uhum. Ele era um filho, assim, esplêndido e abençoado por Deus. O motorista que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro, mas a placa do carro ficou na rodovia e nossa equipe foi atrás para descobrir de quem era. 1930 é aqui. Bom, o que a gente pode ver, não tem mais nada aqui dentro desse terreno. Lá na frente, possivelmente aqui era uma revendedora de veículos. Lá na frente tem algumas informações sobre parcelamento de carros. Possivelmente, então, era uma loja de veículos. Mas a placa do Nissan, que teria causado o acidente com o Ford Ka e deixou essa criança em estado grave, dava exatamente nesse endereço aqui. O homem, que seria o proprietário do carro. Mas além desse endereço aqui em São José dos Pinhais, a gente tem um outro endereço lá de Curitiba e é para lá que a gente vai para procurar esse motorista. Mais alguns quilômetros e chegamos até uma casa. Na frente, um senhor já de idade, e é ele quem estávamos procurando. Pergunto sobre o veículo Nissan Sentra e que ele se envolveu em um acidente. O homem conta que já vendeu o carro há alguns meses e que sequer sabe de quem é o veículo agora. Esse Sentra a gente vendeu para uma loja ali no Capão da Embu. Vendeu o carro para a loja. Essa loja vendeu para um cliente deles, daí trouxeram o recibo, a gente preencheu tudo, até onde eu sei foi transferido esse carro. Que eu consultei no Detran, tinha sido transferido, dado baixa. Continuamos nossas buscas e descobrimos que o atual proprietário fez a transferência do carro para o nome dele. O imposto do veículo está atrasado e no endereço cadastrado não havia ninguém.
O dono do carro é Clebson Mendes Pedrosa, de 38 anos. Nossa equipe confirmou que era ele quem estava dirigindo o carro e causou o acidente que matou o Nicolas. Clebson não tem passagens pela polícia, mora e trabalha na região metropolitana de Curitiba. Uma pessoa que não tem consciência do estrago que ele fez na minha vida. Na minha vida, na da irmã dele, na da outra mãe dele, do meu pai, da minha mãe, de toda uma família. O caso é investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito da Polícia Civil. Os advogados de Clebson entraram em contato com a nossa equipe e confirmaram que ele deve se apresentar nos próximos dias e que está muito abalado com o que aconteceu. Ele acabou com a gente. A única coisa que eu quero é justiça. Justiça porque ele tirou a vida de uma criança de 8 anos. Perfeita, perfeita, perfeita. Uma tragédia que mexe com toda uma família, que vive um desespero e a perda desse menino que foi sepultado hoje pela manhã. Menino de 8 anos que era a alegria da casa, das mães, da irmã, dos avós. E que foi vítima desse acidente em que o motorista simplesmente sumiu. Como alguém consegue bater num carro, causar um acidente e simplesmente fugir? William Bittar está aqui comigo. Boa tarde para você, Bittar, ao vivo aqui no nosso estúdio. Bittar, foi muito difícil para chegar no motorista, Bittar? Foi difícil, Jasson. Foi difícil porque as informações que nós tínhamos daquela placa do veículo, elas eram um pouco diferentes do que de fato aconteceu, né? E de quem era o carro naquele momento. Nós procuramos os proprietários antigos do Nissan, acabamos encontrando o último que acabou vendendo o carro em fevereiro desse ano. E foi a partir daí que a gente conseguiu contato, ficamos sabendo, aliás, que o carro tinha passado por uma loja. Esse homem que vendeu o carro, ele vendeu para uma loja e essa loja acabou revendendo esse veículo. Aí demorou um pouquinho aquela parte de transferência do carro, mas quando a gente acabou descobrindo que o imposto estava atrasado e a gente conseguiu um outro nome, a gente identificou quem era o motorista. Não demorou muito, nós confirmamos que era ele que estava dirigindo o carro naquela noite. Então, não há dúvidas de que o Clebson realmente é esse homem aí da imagem que a gente trouxe. Foi ele que estava dirigindo, era ele quem estava dirigindo aquela noite que acabou fugindo desse acidente. Te pergunto, você tem informação se ele está com a carteira de habilitação em dia? A princípio, ele está com a carteira de habilitação em dia. O que está atrasado ali no veículo é o imposto, né? O IPVA está atrasado, desde janeiro não foi pago, então está atrasado aí até esse mês. Então, ainda teria um prazo ainda para ele poder quitar esse imposto, mas está atrasado desde janeiro, né? Tem esse atraso. Não tem nada ainda que diga que ele não poderia estar dirigindo. A princípio, o CNH dele está em dia, ele poderia estar dirigindo. Trabalha na região metropolitana de Curitiba e até o mais curioso, Jasson, é que quando a gente ficou sabendo onde ele estava morando, não dá nem 5 minutos da casa da onde o Nicolas morava. Ou seja, moram perto, são praticamente vizinhos ali da região. A pé não dá nem 5 minutos para chegar lá. Lamentavelmente. Thaís Travessoli, deixa eu botar ela aqui na conversa, porque a Thaís Travessoli, inclusive, acompanhou todo o drama da família hoje de manhã, não é, Thaís? Isso mesmo, Jasson. Olha, desesperador para essa família, a mãe ainda em estado de choque, a Adriana, que conduzia esse veículo. Ela teve que sair do velório, do momento do sepultamento do filho, amparada e saiu em cadeira de rodas. Nós separamos um trecho da entrevista com essa mãe em que ela conta sobre o momento do acidente, quando ela tentou também tirar a criança, pegar o filho no colo. Vamos ouvir. Ela saiu pela janela, eu já puxei a Kelly, então ela já puxou o Nicolas. Que ele estava pendurado pelos bracinhos e as pernas estavam para dentro. Tive a oportunidade de ter ele nos meus braços por um último minuto. Onde ele gaspou, eu falei: filho, fala com a tua mãe, filho, olha aqui para mim. Nós também separamos um trecho da entrevista em que elas contam o que esse motorista causou na vida, causou para essa família. Uma pessoa que não tem consciência do estrago que ele fez na minha vida. Na minha vida, na da irmã dele, na da outra mãe dele, do meu pai, da minha mãe, de toda uma família. Ele acabou com a gente.
O corpo do pequeno Nicolas foi sepultado por volta de 11 horas da manhã dessa sexta-feira. Nós estivemos no velório, conversamos também com duas amigas. Uma delas acompanhou o Nicolas desde pequeno, viu ele crescer e comentou um pouco sobre toda essa situação que a família está passando. Vamos ouvir. Uma criança muito amada, uma criança muito feliz, uma criança muito alegre, que onde chegava era só sorriso, era só diversão, fazia o dia de qualquer pessoa um dia feliz. É muito revoltante para a família, é muito revoltante para os amigos. O Nicolas está sendo aqui velado hoje, recebendo homenagem dos coleguinhas da escola, da diretora, das professoras, enquanto a pessoa que causou tudo isso está em casa. Outra amiga também conversou com a equipe do Balanço Geral e pediu para que o motorista desse caso, para que ele se apresente. Logo, logo a gente vai saber quem fez isso, né? Se ele ainda tem alguma coisa dentro dele, ele vai comparecer, porque isso acontece todos os dias, né? O que não pode é ficar impune e ele fazer de conta que nada aconteceu, porque é uma vida, né? É uma família destruída agora, nesse momento. E como nós vimos na reportagem, o motorista já tem advogado. Eu vou conversar ao vivo com ele agora, o doutor Nilton Ribeiro, que está fazendo a defesa. Doutor, o senhor já conseguiu conversar com esse motorista? Primeiro, por que ele não ficou no local? Boa tarde. Boa tarde, primeiramente é uma honra estar aqui com vocês. Bom, o motorista ele não ficou no local porque ele ficou desesperado, ele entrou em choque. E eu gostaria apenas de deixar registrado aqui que os meus sentimentos a essa família, eu falo também em nome do meu cliente, os meus sentimentos, uma tragédia, realmente não temos palavras nesse momento aqui, porque realmente se trata de uma grande tragédia. Tá? As circunstâncias do fato, nós vamos averiguar no andar do inquérito policial. Nesse momento, a gente não quer trazer justificativas para o que aconteceu, porque é uma tragédia muito grande, a perda de uma criança, uma família enlutada. Então, nesse momento, nós não vamos apresentar estratégias de defesa ou algo desse sentido. O papel aqui é de mostrar que realmente nós reconhecemos que é uma tragédia aqui incomensurável. Ele vai se apresentar, doutor? Com certeza, vai se apresentar provavelmente hoje ainda, tentar explicar o que aconteceu. Ele, na verdade, não sabe direito realmente o que aconteceu. O que ele nos passou é que ele estava trafegando pela estrada, tinham 3 carros, o dele, dessa senhora, que infelizmente veio perder um filho, e um outro carro numa velocidade menor na frente. Parece que, segundo ele, essa senhora foi desviar do carro, uma velocidade baixa, e ele acabou atingindo a traseira. Mas isso ainda depende dos laudos que serão entregues no inquérito. Tá certo. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. A mãe contou pra gente que viu um clarão, que a família viu um clarão e do nada a batida já aconteceu. Segundo essa mãe, o carro estava em alta velocidade, o carro desse motorista. Eita, isso. Pergunta ainda para o doutor Nilton, por gentileza. A doutora Márcia que fez essa pergunta aqui, a doutora Márcia está perguntando, ele estava vindo de onde, indo para onde? Doutora Márcia, que gostaria de saber. Aqui, doutor Nilton, a doutora Márcia pergunta do estúdio. Ele estava indo para que lugar, voltando de algum lugar? Ok. Boa tarde, doutora Márcia. Ele estava saindo de Curitiba, indo para São José dos Pinhais. Ele reside em São José dos Pinhais. Mas ele estava saindo de que lugar? Da casa de uns primos. Da casa de uns primos. E o que acontecia na casa desses primos? Eu não tenho essa informação ainda, até porque ele só chora. Inclusive, ele ficou sabendo do falecimento dessa criança hoje. Ele não sabia que a criança tinha falecido até então. Podia ser uma festa, doutor? Não, não era festa. Com certeza não. Ele disse bebeu? Não, não disse. Não disse. Jason. Ok, doutora Márcia. Pois é, nós temos um acidente que aconteceu em alta velocidade, por tudo que se indica ali. É claro que nós vamos ter, inclusive, as câmeras do local para ajudar a determinar que velocidade seria essa. Mas é importante saber quais seriam as condições dessa pessoa. E daquilo que foi apurado ali, William, o que você acredita que tem acontecido? O que você sentiu que tem acontecido?
Ali, até pelo fato dele não ter parado, doutora Márcia, são N possibilidades, né, do que ele pode ter feito nesse momento, se estava numa festa, se estava realmente na casa dos primos ali, conforme trouxe o doutor Newton. Mas fato é que outras pessoas que acabaram até parando para ajudar o Nicolas ali, inclusive uma médica socorrista do SEAT estava passando pelo local, não estava de ambulância, estava passando pelo local, parou para ajudar o Nicolas e ela já percebeu que ali o Nicolas já não tinha mais quase nenhuma chance de vida, ele já estava com um pulso bastante fraco já. Quando chegou o SEAT até para não deixar a mãe ainda mais assustada com tudo que estava acontecendo, ela já imaginava que o filho estava morto ali nos braços dela, colocaram o Nicolas no SEAT e acabaram fazendo encaminhamento dele até o hospital. Mas nesse trajeto eles tentavam reanimar o Nicolas e de nenhuma forma foi feito isso. Então o que a gente tem de informação é que o Nicolas morreu ainda no local do acidente, conforme a mãe mesmo falou, algumas pessoas acabaram falando. E uma outra mulher que deve acabar sendo testemunha em todo esse fato é que quando o Clebson ele acaba fugindo do local do acidente, ele quase atingiu essa mulher que estava em uma moto. E essa mulher afirmou para a família, ela deve ser também ouvida pela Polícia Civil, e essa mulher falou para a família, ele já estava vindo de outros locais, já tinha percebido esse carro em alta velocidade em outras regiões da cidade, até ele causar esse acidente. E quando eu passei por vocês, ele ainda quase me acertou, quase atingiu ela, porque ele estaria em alta velocidade também fugindo. Lógico que são informações que são algumas pessoas que falaram ainda no local do acidente, a família relatando o que aconteceu. O inquérito policial deve revelar tudo isso, os laudos periciais, mas ao que tudo indica, sim, ele estava em alta velocidade, até porque a Adriana estava dirigindo do lado direito. Ela não estava do lado esquerdo, não foi ali nenhuma forma dela estar, por exemplo, atrapalhando o trânsito do lado esquerdo, estar numa velocidade menor do que ele. Ela estava do lado direito e o carro foi arremessado. Girou 3 vezes na pista, capotou 4 vezes e foi parar do outro lado, quase no canteiro central, dizer, já por causa dessa barreira. A dinâmica, Bittar, foi exatamente de alguém que veio e acertou em cheio o carro e o carro acabou capotando, foi isso, né? Exatamente, acertou muito forte, né, Gerson? Até pelo que a gente viu do carro ali, o carro praticamente ele deve ter levantado quando ele acabou girando ali na pista ainda e começou a capotar. Então o impacto deve ter sido forte mesmo, o carro está completamente destruído. A gente até se assustou quando chegamos lá no quintal da casa da Adriana, estava lá o carro completamente destruído, não só pela batida na parte de trás e possivelmente aonde ele bateu era perto de onde estava o Nicolas sentado no banco de trás, até porque o Nicolas, de todos, né, os 4 que estavam no carro, estavam a Raquel, a Adriane, estava a menina de 13 anos e o Nicolas de 8 anos, onde ele bateu, né, onde esse carro pode ter batido, era o lado que possivelmente estava o Nicolas. Muita gente acabou até questionando se ele pode ter sido arremessado, se ele não estava de cinto de segurança. Ele estava com cinto de segurança e por isso, infelizmente, ele acabou ficando pendurado ali com uma parte para fora do carro e as perninhas dele estavam para dentro. E a mãe acabou tirando ele de lá no momento de desespero para fazer ele acordar, Jason. Pois é uma tragédia, a gente sabe disso, né? Agora, a maneira como tudo isso aconteceu tem que ser muito bem apurado. Agora, ô Thaís, tem um outro detalhe, Thaís Travessoli. Se o homem estava indo de um lugar para o outro, pode não ter bebido, agora tudo indica que ele estava em alta velocidade, Thaís Travessoli. Isso mesmo, Jason. Agora pela manhã eu conversei mais uma vez com a Adriana e ela contou pra gente que estava na via do lado direito, tranquila, que esse é um trajeto que ela conhece muito, voltando lá do serviço dela de lanches, que voltando viu esse clarão e que o veículo estaria em alta velocidade. Mais um complemento para essa informação que o Bittar trouxe agora há pouco. Bom, para nós agora há pouco, ela disse que Nicolas não estava com o cinto de segurança, que ela disse que isso até pegou ela de surpresa, porque ele sempre colocava e ela ficava muito tranquila. Claro que ela estava num momento difícil, acabou de fazer o sepultamento do filho, então de repente tem esse conflito de informações também, né, Jason? Verdade, pode acontecer. Agora, o fato que nós temos é o seguinte, doutora Márcia, para a gente encerrar esse assunto, Bittar também, Thaís Travessoli, que é o seguinte, nós temos um caso, à noite, um acidente, provavelmente de alta velocidade, não estamos aqui agora para falar do Clebson, mas normalmente, quando acontece uma tragédia, um acidente grave como esse, no meio tem a receita da tragédia. Algum ingrediente da receita da tragédia pode ter acontecido, pode ter existido aí nesse fato. Ou alta velocidade, né?
ou a pessoa ter tomado uma... É claro, ninguém sai por aí e diz assim, ó, hoje eu vou matar uma criança. Não, pelo amor de Deus. Claro que não. Mas tem que ser apurado muito seriamente os fatos que levaram a esse acidente, doutora Márcia. Porque se nós estamos numa situação de normalidade em que, infelizmente, uma pessoa faleceu, no caso mesmo uma criança, nós estaremos na situação de um homicídio culposo. Agora, se nós estamos com outras coisas a mais que deram origem a isso, aí nós podemos estar em frente, sim, a um homicídio doloso e, pelo dolo eventual, mas um homicídio doloso, ou seja, com uma pena muito maior. Por isso é importante que se apurem essas outras causas também. Pois é, agora é esperar então, né, Bitalho? Para ver quando que o Clebson deve fazer isso, né? Agora é aguardar. Ele deve se apresentar ainda hoje na Delegacia de Delitos de Trânsito, Jasson, até porque a polícia acabou recebendo as primeiras informações ainda ontem com a entrega ali do boletim de ocorrência, a família fazendo o boletim de ocorrência, e a Polícia Rodoviária Federal também tem um prazo para entregar o relatório ali do que teria acontecido, né, aquele boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, para a Delegacia de Delitos de Trânsito. E aí sim conseguir alguma imagem de câmera de segurança, algum trajeto que o Clebson possa ter feito até o local do acidente. E como eu falei, né, o que chama bastante atenção é que essa família aí, essas duas famílias, digamos assim, são praticamente vizinhas, muito próximas uma da outra ali em São José dos Pinhais, e o Nicolas acabou pagando com a vida esse acidente e talvez com a imprudência desse motorista ao estar em alta velocidade. Tá certo, obrigado, William Bittar, doutora Márcia, Thaís Travessoli, doutor Nilton, que conversou com a gente, que é o advogado, inclusive, do motorista e que trouxe aqui também o outro lado.